ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragai. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, beleza? Tranquilidade, 9h26 da noite, horário especial. É sempre bom começar mais cedo, mas enfim, eu trabalho até tarde. Hoje eu trabalhei até mais cedo. Estamos começando a gravar o nosso podcast mais cedo, naquela tradicional quinta-feira, 5 de janeiro, primeiro podcast do ano de 2023. Inverno em Israel, friozinho, 16 graus nesse momento. Na verdade, essa semana fez bastante frio durante o dia, mas pelo menos também fez um solzinho nos últimos. Um vento desgraçado essa semana. Foram 3 dias de ventania absurda, pelo menos aqui na região onde eu moro, na região central do país. Ventou muito aí no norte, João? Com certeza ventou 5 vezes mais que ventou aí na tua casa. Aqui onde eu moro, cara, o vento é muito, muito cruel, é muito sinistro. Inclusive, o nome da rua que eu moro é Ruach Mizrahit, que é vento oriental, e não é à toa, não, é porque aqui bate o vento oriental mesmo e, enfim, já cancelei churrasco por causa desse vento aí algumas vezes, inclusive no verão, mas no inverno é pior. Quando eu fiz Aliá, né, eu morei num kibbutz lá no Kinneret, né, no Mar da Galileia, e no inverno tem um vento que vem lá da Síria, né, passa pelo alto por cima das colinas do Golã, chamado Sharkia. Meu irmão, que vento absurdo, cara. E é um vento seco, dá uma dor, tipo, traz, né, aquele ar seco ali, dá uma dor de cabeça, uma coisa absurda. Primeira vez que eu tinha contato com a Sharkia foi muito bizarro, cara. Tem épocas aqui que realmente o vento é bizarro. Esses 3 últimos dias aqui, na verdade não, ontem já ficou mais tranquilo, né, na quarta-feira, mas domingo, segunda e terça foi caótico, foi impressionante o vento que aconteceu, mas é isso, passou, pelo menos agora sobrou o frio, né? O vento passou, sobrou o frio, pode ser que venha a chuva, na verdade estava aquela programação de chuva, não sabemos se vem. Eu acho que como é que chama? Faz a previsão do tempo aqui, né? Costuma mais errado que acertar. É engraçado que eu vou acompanhando pelo aplicativo do telefone e está sempre atualizando, né? Então eles dão a previsão, mas a previsão vai atualizando, ou seja, o que eles previram há 3 dias atrás nunca está certo. Mas é o que tem, não tem muito o que reclamar e vamos que vamos. Vamos passar então para o nosso primeiro bloco para a gente começar a tratar do que interessa. É isso aí, gente. Nesse primeiro bloco vamos tratar aí uma notícia sobre a economia. Já falamos disso várias vezes aí desde que começou a crise, né? Uma crise mundial, né? Principalmente em função da guerra da Ucrânia, que mudou absolutamente tudo em relação ao petróleo e as coisas todas, a inflação subindo no mundo inteiro, dificuldade com a questão de alimentos, enfim, a gente acompanha o que aconteceu, o que vem acontecendo desde o início da guerra da Ucrânia, que está completando 1 ano agora, né? E, mais uma vez, essa semana, o Banco Central Israelense resolveu subir a taxa básica de juros, subindo agora mais 0,5%, né, que foi agora a 3,75%, a maior taxa de juros desde 2016. João, como a gente sempre comenta aqui, esse aumento tem o objetivo, né, de segurar a inflação no país, mas o que a gente vê é o aumento direto, né, da moradia, principalmente, né? A gente vê aí o valor dos aluguéis subindo, o valor como é que chama? Das prestações, né, da casa própria subindo também. Isso tem um impacto direto na população, principalmente na classe média de Israel, né? Tem, especialmente para quem tem dívida no banco, né? Enfim, ou não só no banco, quem tem dívida de qualquer instituição que acompanha os juros do Banco de Israel, que é o Banco Central daqui. Eu não vou comentar muito, a gente já comentou sobre isso, o Fernando Gainer fez um comentário interessante sobre isso algumas edições atrás. Eu só quero incluir um dado aqui, né? Que esse não foi o último aumento. O Banco de Israel já anunciou que está previsto para a semana que vem um aumento maior ainda, e que a gente vai provavelmente chegar a 4%, né, de juros aqui em Israel. No Brasil pode falar, mas é muito baixo, 4%, e blá, blá. Enfim, a comparação ela não cabe, né? Cada país tem a sua realidade. Para vocês entenderem, esses são os maiores juros em 3,75%, são os maiores juros de Israel desde 2006. Hein? Então, não é brincadeira o que a gente está falando aqui. Pois é, o cinto apertando para todo mundo e a coisa vai ficando sempre difícil. Lembrando que
Israel é um dos países onde o custo de vida é mais alto no mundo, né? Na região aí, comparando com a OCDE, a gente tem um custo de vida aqui absurdamente alto, e esse tipo de política aumenta mais o custo de vida e prejudica muito a população, como sempre, a classe média, e quem precisa pagar e fechar o mês aí tem dificuldade. Bom, vamos então para o nosso segundo bloco, para tratarmos então de questões relacionadas à política interna essa semana. É isso aí, gente. Primeira semana de governo. Hoje, realmente, quinta-feira, completando aí uma semana da posse desse governo macabro que assumiu aí. Mais um governo Netanyahu. E a gente tem uma primeira notícia relacionada aí à reação homofóbica dos rabinos em relação à nomeação, né, do novo presidente, né, novo presidente do parlamento, o Yושב-Rosh, né, do parlamento israelense, o Amir Ohana, deputado do Likud, homossexual, que no seu discurso fez, né, no seu discurso aí de posse, ele fez uma homenagem ao seu marido e tudo mais. Os rabinos e deputados, né, da ultra-ortodoxos, eles saíram, parte deles saiu do parlamento, parte deles virou de costas, enfim, sofreu, ele também, inclusive, sofreu críticas, né, de outros rabinos que não são deputados, mas, enfim, muita crítica aí, e pelo menos uma coisa é possível dizer, né, João? O Bibi saiu em defesa dele, né? Não só o Bibi, né? Alguns outros parlamentares saíram em defesa dele, né? Agora foi um negócio muito tosco, né? Porque, enfim, o Amir Ohana, ele era a carta na manga, na verdade, do Netanyahu para defender o governo dele de que, enfim, dos ataques de que ele está apoiando grupos homofóbicos e que ele vai piorar a vida dos homossexuais, né, da comunidade LGBT+, em Israel, e etc. E aí o Amir Ohana era como se fosse o Tolkien, né, do Netanyahu. É o seguinte, olha só, eu elegi aqui, eu nomeei um presidente da Knesset homossexual, ok? E o Amir Ohana, no discurso dele, fez muitas menções a isso, né? E parecia tudo muito bonito, tudo parecia que estava realmente gerando uma tolerância. O Amir Ohana, bem aceito pelos seus pares, pelo menos os correligionários lá, mas não durou muito tempo. O que aconteceu? Primeiro, o Rabino Amar, líder rabino-chefe da comunidade sefaradi em Israel, já tem 2 rabinos-chefes, um askenazita e um sefaradita, ele fez comentários criticando o apoio que grupos ortodoxos deram para eles, disseram que Israel enfim, tem uma religião só, que a gente tem que a Torá e a religião são incontestáveis, e que cooperar com coisas baixas como essas, estou parafraseando o que ele disse, é lamentável, e que ele falou que é proibido, né, você completar o minyan com essas pessoas. Minyan é uma regra, né, uma determinação religiosa de que você precisa de 10 pessoas para rezar. Okay? E essa expressão ela pode ser usada também, por exemplo, na Knesset. Né? Completar o minyan é tipo usar dessas pessoas para ser maioria. Se é para ter apoio dessas pessoas, então não vale a pena ser maioria. Né? Ou seja, eles não são gente da gente, okay? Eles estão fazendo coisas que são profanas, enfim, discurso homofóbico de nível extraordinário, eu diria assim. E não vem de qualquer um. Vem do rabino-chefe sefaradita de Israel, okay? Que tem fortes ligações com o partido Shas, né? Ainda que não institucionais, as relações ideológicas são tipo, um e carne. Ele não foi o único, okay? O rabino Meir Mazuz, também sefaradita, fez comentários sobre o tema, disse que isso que o Amir Ohana não é um parceiro, que você não pode, enfim, ser parte dessa palhaçada. Ele não usou o termo palhaçada, ele usou uma outra expressão que eu não me lembro qual foi, e ele ainda culpou o Amir Ohana por ter sido responsável pelo evento, pelo incidente de Meron, né, do Monte Meron, que aconteceu há 1 ano e meio, okay, na festividade de Lag BaOmer, né, que quando o Amir Ohana era ministro da Segurança Pública, e, enfim, a polícia autorizou o evento lá, ainda que não oferecesse segurança, e que os alertas fossem vários, alguns anos antes, inclusive, né, vários anos antes já estavam alertando que a estrutura não era segura. Enfim, o palco, houve um massacre, né? O palco, na verdade, não foi o palco foi outro evento. As pessoas estavam deixando o evento, houve um tumulto, o lugar era muito estreito,
e 50 pessoas morreram, né? Todos eles ultra-ortodoxos. O Rabino Meir Mazuz, ele não só fez o ataque homofóbico, como também atacou o fato de um sujeito que foi responsável por isso, ainda que ele não tenha sido incriminado por isso oficialmente, seja nomeado presidente da Knesset. Eu concordo com metade da crítica dele, né? Mas enfim, o ataque homofóbico tira dele qualquer credibilidade, qualquer legitimidade para poder fazer a crítica ao Amir Ohana. E o último caso foram parlamentares do Noam, né? Parlamentares não, perdão, filiados ao Noam, não é um dos partidos que está compondo o governo Netanyahu, com um só representante, que é o Avi Maoz. O Avi Maoz votou no Amir Ohana para presidente da Knesset, e imediatamente depois dessa votação e dele ter vencido, dele ter feito discurso, em grupos de WhatsApp do Partido Noam, muitos filiados reclamaram do Avi Maoz, do voto dele, e aí o diretor-geral do partido disse que talvez tenha sido um erro votar, porque eles não sabiam que o discurso do Amir Ohana ia ser um discurso tão orgulhoso sobre a orientação sexual dele, né? No caso homossexual, enfim, e que foi um absurdo e que o partido não pode cooperar com isso, e muito mais ataques, muito mais homofóbicos foram feitos ali. Okay? Então o partido tem fúria, né? Citou 2 partidos sefaraditas antes, agora tem um ashkenazita, ou seja, a ortodoxia, especialmente a ultra-ortodoxia, não está muito contente com a eleição do Amir Ohana, okay? Engoliram, mas mostra que, enfim, que o governo Netanyahu tentou empurrar isso como Tolkien e eu não sei se vai servir, né? Não sei se vai servir, porque eu não sei se ele vai ter trégua dos partidos ortodoxos e ultra-ortodoxos. Eu digo ortodoxos também, porque, por exemplo, o Bezalel Smotrich, ele foi um dos principais expoentes da luta contra a parada do orgulho gay em Jerusalém. Okay? Enfim, então tudo isso, e dentro do partido do Ben-Gvir tem o negociador dele com o Netanyahu, por exemplo, ele é responsável por uma organização que recebe dinheiro para ajudar judeus que estão presos por crimes de violência, entre eles o sujeito que assassinou uma participante da Marcha do Orgulho Gay em Jerusalém há cerca de 8 anos, né? Então, enfim, tudo isso aí tá sob os nossos olhos, né? E você pode tentar à vontade maquiar essa situação e mostrar que tem um presidente da Knesset homossexual, você não elimina toda a homofobia presente em diversos setores desse governo. Enfim, fica essa questão aí aberta, né? Porque não durou dias a nomeação do Amir Ohana e as reações dentro do próprio governo já apareceram, né? O fato é que esses rabinos e esses participantes do nome, eles estão criticando os seus próprios políticos, né? que votaram a favor da nomeação do Amir Ohana para presidente da Knesset. Então, isso gera uma crise desses partidos com as suas bases. E essas bases vão cobrar. E eles vão ter que entregar alguma coisa para as bases. E se o que eles vão entregar vai satisfazer os anseios homofóbicos deles ou vão satisfazer a outras demandas, é isso que a gente vai ver daqui para frente. Pois é, o governo vai mostrando a sua cara, exatamente como você falou, né? Apesar de ter colocado aí o Amir Ohana como presidente do parlamento, a gente vai vendo qual é a verdadeira cara desse novo governo de Israel. Bom, a próxima notícia do bloco é sobre o Aryeh Deri, é isso aí, aquele político, ele foi preso há uns anos atrás, né, por corrupção, então dinheiro no bolso, né, foi preso, aquela coisa toda, saiu da cadeia, voltou a ser deputado, voltou a ser ministro, e opa, o que aconteceu? Foi de novo, se meteu aí em problemas, corrupção novamente, chegou a um acordo com a justiça, fazendo, né, o acordo que ele chegou impediu que ele fosse preso, mas dentro do acordo, nesse acordo aí, ele aceitou que não seria ministro, né, num suposto governo, caso o partido dele voltasse, né, para o governo, ele não seria ministro, e agora, depois dele fazer parte do governo, foi aprovada uma lei que permite que ele, mesmo tendo feito um acordo com a justiça, dizendo que não seria ministro, rasgue esse acordo, ria na cara da justiça e possa assumir como ministro. Ele agora é o ministro do Interior e ministro da Saúde. João, obviamente esse caso aí foi levado já para o Supremo Tribunal de Justiça. E o que é que vai ser decidido, cara? A decisão vai ficar para a semana que vem, né? Primeiro vamos para a ordem dos fatores, né? O governo legislou, o governo aprovou, o parlamento aprovou uma lei
permitindo a que presos em regime de condicional possam ser ministros, né? É uma lei feita especialmente para o Aryeh Deri poder exercer os cargos de ministro que lhe foram concedidos pelo Netanyahu. Aí a procuradora-geral, a conselheira-geral do governo, a Galit Barbie Miara, ela emitiu um parecer dizendo enfim, evocando, na verdade, o princípio do bom senso, né, da razoabilidade, que, enfim, que é uma jurisprudência existente em Israel, hein? A gente vai tocar nesse assunto daqui a pouco em outra notícia. Afirmando que é um escárnio, né? Não, ela não usou esse termo, até porque esse termo é português, mas que é um absurdo o Aryeh Deri, enfim, após, enfim, 2 casos de corrupção confessos, e ter sido preso e ter sido reincidente, e passar por cima de uma lei na qual ele mesmo fez um acordo e poder ser nomeado ministro. Então, ela emitiu um parecer negativo a isso. E aí o caso foi parar na Suprema Corte. A Suprema Corte hoje debateu durante várias horas, né, o advogado do Deri esteve lá, né, o advogado do Netanyahu também, membros do governo, alguns membros do governo também estiveram presentes, para debater se o Deri, se essa lei ela livra o Deri de ser ministro ou não. Afinal, ele assinou um acordo, né, com a Justiça, reconhecendo que ele não poderia exercer cargos de ministro, que aí, como um agravante legal, parte do seu acordo, né? E a discussão foi longa, alguns juízes claramente demonstraram uma inclinação para não permitir o Deri de ser ministro, mas essa decisão ficou para a semana que vem. Ela vai ser anunciada na semana que vem, e o Netanyahu, antes dessa reunião, ele já disse que a Suprema Corte não pode intervir numa lei que a Knesset legislou, que a Knesset decidiu isso, e a nomeação de ministros cabe ao primeiro-ministro, não à Suprema Corte, e que, enfim, apelou também para a governabilidade, que seria uma afronta à governabilidade, que não sabe, enfim, que eles estão causando inconstância no governo, e que não permitem que Israel retorne à normalidade. Enfim, de todas as maneiras, Netanyahu tentou evitar isso. O Deri já tinha ameaçado ir para eleições, caso ele não possa ser ministro, que é uma clara ameaça à Suprema Corte. É o seguinte: eu vou responsabilizar vocês por causar o caos, né? Não ele, não é ele que causa o caos, né? Ele tem que ser ministro, não pode ser outra pessoa do partido dele, né? Tem que ser ele. Enfim, e a lei que ele aprovou é totalmente pessoal, porque ele, pessoalmente, precisa ser ministro, não só de um ministério, de 2 ministérios importantes, né? É um negócio, enfim, absurdo, mas enfim. E a questão está na mão da Suprema Corte agora. A Suprema Corte ela vai mostrar agora para a gente se ela está acovardada ou não. Se eles vão bater de frente com o Aryeh Deri nessa questão e dizer o seguinte: olha só, não vai ser e acabou. Okay? Ou se eles vão botar o rabo entre as pernas e deixar isso passar. Okay? A questão é a seguinte: se eles comprarem a briga, okay? A gente está vendo aí pela frente, a gente vai falar sobre isso, uma reforma no sistema judiciário, okay? que vai usar essa posição da Suprema Corte, caso eles vetem o nome do Deri como ministro. Eles vão usar essa posição, okay? Na retórica deles, mais e mais, mostrando como eles passam por cima das decisões do Legislativo e do Executivo, como que eles se acham os donos do mundo, etc, etc, etc. Okay? E que, enfim, vai colocar eles numa situação de enfrentamento e de perseguição política também. Vocês podem ter certeza disso. Se eles contemporizam e permitem que o Deri seja ministro, eles não evitam que essa reforma passe, mas eles se poupam de alguns ataques possíveis e prováveis até, né? Mas eles já estão baixando a guarda e desistindo da luta, né? Porque claramente, enfim, o que o governo está fazendo agora, o governo e a Knesset, pelo menos a coalizão, né? Precisam mostrar para a Suprema Corte, precisam medir forças com a Suprema Corte, né? É uma luta prévia a essa reforma que eles querem fazer passar, sobre a qual a gente já vai comentar. Então, a Suprema Corte ela tem que decidir se ela vai enfrentar a coalizão pagando um preço alto, né, de uma briga política muito alta, né? Mas para manter o poder judiciário com algum prestígio no país, ou se eles vão se entregar, okay? E vão aceitar ser irrelevantes. Eu tenho muitas dúvidas sobre qual vai ser a decisão da Suprema Corte, okay? Ainda que eu ache que eles estão mais inclinados a dizer para o Deri: você não vai ser ministro. Okay? Mas eu não tenho certeza. E eu acho que é bastante possível que eles deixem isso passar só porque eles não têm força, eles não têm
enfim, não tem energia para combater um grupo tão raivoso como essa coalizão. Pois é, né? É o que exatamente você colocou agora, foi o que eu comentei lá no nosso episódio passado. Tá aí, as cartas estão na mesa. Ou a Suprema Corte vai bater de frente e a gente vai, não só a Suprema Corte, né? A hora da sociedade civil israelense se organizar e partir para cima em defesa da Suprema Corte, ou se não, é isso, porque exatamente, se eles deixarem o Deri ser ministro, vai passar a boiada. Se eles não deixarem o Deri ser ministro, a gente vai ver o que vai acontecer, eles vão continuar incitando. Eu acho muito difícil o Deri derrubar o governo, porque eu acho que ele também tem muito a perder. Caso ele derrube o governo, porque, enfim, é possível que em próximas eleições ele possa de novo, né, estar no governo, ou é possível que não, né? A gente não sabe qual seria o resultado das próximas eleições. A gente vem aí de 5 eleições em 3 anos, né? Então é muito difícil prever, né, o que poderia acontecer. Mas realmente a democracia liberal israelense está numa sinuca de bico e a gente, na semana que vem, vai trazer novas informações. Bom, a próxima notícia do bloco, ainda, né, dentro do cenário político, é sobre essa reforma no sistema judiciário que o João acabou de falar. A gente colocou, né, veio comentando disso aí anteriormente no período da formação do governo, porque vários pontos já tinham sido levantados. E essa semana, o ministro da Justiça, Yariv Levin, do Likud, ele apresentou essa nova reforma aí, que inclui também a Piscata Idgabrut, né, a lei que visa dar ao parlamento o direito de legislar novamente uma lei que poderia ter sido como é que chama isso? Cancelada, né, pelo Supremo Tribunal de Justiça. Eles poderiam legislar novamente, caso essa lei fosse aprovada, a decisão do Supremo Tribunal de Justiça seria invalidada. João, esses novos pontos aí, esses pontos, né, que foram apresentados pelo Yariv Levin nessa semana, são extremamente preocupantes. Se todos forem aprovados, a gente realmente vai ter um país completamente diferente do que a gente tinha até uma semana atrás. Sim, na verdade vai ser um país sem um sistema judiciário praticamente, né? Vai ser um país tipo com um sistema judiciário totalmente isento de força, né? O que o Yariv Levin está propondo, tá? O Yariv Levin quer ser ministro da Justiça há muito tempo. Ele já queria ser ministro da Justiça lá para os anos de 2015. Quase foi no governo ali em 2020, mas o Benny Gantz bateu o pé e o Avi Nissenkorn acabou que assumiu esse ministério. E ele já quer fazer uma reforma no judiciário há bastante tempo. Hein? A gente só não sabia que essa reforma era tão grave. O Likud, parte do Likud, né, com um discurso que a parte da academia e da mídia começou a chamar de populismo de direita, né, que é uma corrente política, se é que a gente pode chamar de uma corrente, né, adotada pelo Trump, pelo Orbán, né, na Hungria, pelo Erdogan na Turquia, né, e por outros políticos pelo mundo, visa, na verdade, fala sobre a influência do deep state, né, de forças ocultas, de setores não eleitos pela maioria, né, que mandam no Estado em vez dos eleitos pelo povo. Então, eles supostamente trabalham para que essas forças que mantêm a ordem vigente de uma maneira que não agrada a maioria, que permitam que a máquina continue funcionando. E a gente tem que acabar com isso, né? Esse é o discurso deles. E aqui em Israel, esse assunto do deep state, né, ele funciona muito forte contra os profissionais de alguns ministérios, que a gente vai ter que tocar nesse ponto daqui a pouco, e com o sistema judiciário, o poder judiciário, uma vez que eles consideram os juízes funcionários não eleitos, portanto, menos legítimos para tomar decisões do que quem foi eleito, que são os representantes do poder legislativo e executivo. Então, o Yariv Levin ele propõe uma reforma, né, ele é ministro da Justiça atual, ele propõe uma reforma para, segundo ele, equilibrar a distribuição de forças, já que o poder judiciário tem força demais para um poder não eleito. Quais são essas propostas? A gente já comentou sobre elas. Uma delas é a Piscata Idgabrut, que é a lei de acomodação, digamos assim, né, que ela permite que o parlamento cancele uma decisão da Suprema Corte por maioria simples de 61 votos. Okay?
inclusive no que diz respeito às leis básicas, que são as leis de caráter constitucional. Agora, voltando aqui, Israel não tem Constituição. Israel tem 13 leis básicas, que são leis sobre as quais nenhuma lei pode se sobrepor. Ou seja, se qualquer lei fere os princípios de alguma lei básica, a Suprema Corte ela pode vetar essa lei. Isso já aconteceu, se não me engano, 17 vezes, desde a Revolução Constitucional em Israel dos anos 90, né, quando o presidente da Suprema Corte, no momento, é Aaron Barak, ele, não confundir com o Ehud Barak, que foi o primeiro-ministro do país, gerou um processo ali dentro da Suprema Corte que organizou a questão do direito constitucional israelense. A partir desse momento, a Suprema Corte passou a ter um papel de interpretador da Constituição, de uma Constituição que, apesar de não existir, está representada por essas leis básicas. Mas a diferença de uma Constituição, Israel não diz exatamente o que é o país, né, como as Constituições dizem, quais são os princípios básicos do país, e também não existe cláusula pétrea e não existe Assembleia Constituinte, né? Então, nem emenda constitucional, que são, em geral, na maioria dos países do mundo que tem Constituição, são leis, né, que exigem mais que uma maioria simples para serem alteradas, né? Por exemplo, no Brasil, para você passar uma emenda constitucional, você precisa de, se não me engano, 2/3, né, do Congresso. Enfim, aqui em Israel não existe isso. Qualquer maioria simples pode cancelar uma lei, né? Não existe cláusula pétrea, que são as leis que só podem ser mudadas caso você convoque uma Assembleia Constituinte, porque aqui não tem Constituição. E a Piscat de Gabrut, ela permitiria ao Congresso dizer o seguinte para a Suprema Corte: vocês acham que vocês são os representantes da Constituição, mas vocês não são, quem decide é a gente. Isso, então, tira da Suprema Corte um papel muito importante, que é o de ser o principal interpretador da Constituição. E dá à Knesset o direito de promulgar leis que vão contra leis que são, enfim, que são fundamentais para a democracia do país, como a lei que promove a igualdade entre as pessoas, né? E o Kavod Adam Vechirutó, do respeito e dignidade humana, que, por exemplo, proíbe pessoas com discursos racistas de serem eleitos para a Knesset, né? A Knesset pode agora promover uma lei que permite que essas pessoas possam ser eleitas para a Knesset, e passar por cima de uma instância da Suprema Corte, caso a Suprema Corte decida que essa pessoa não pode ser eleita para a Knesset. Além da Piscat de Gabrut, eles querem cancelar o princípio da razoabilidade, né, do bom senso, que foi o que a conselheira-geral do governo foi a ferramenta que ela usou, né, foi a arma que ela usou para poder se referir ao caso do absurdo que seria o Deri poder ser ministro nesse momento. Quer fortalecer a presença de políticos nas comissões de escolha de juízes. Atualmente, a escolha de juízes é feita por 9 representantes, entre eles são 3 juízes, 2 membros, como se fosse da Organização dos Advogados, e 4 parlamentares, sendo que 2 deles do governo e 2 da oposição. E eles querem aumentar o número de parlamentares para 6, sendo os políticos maioria nessa comissão de escolha de juízes, e o que politizaria, né, essa situação. Enfim, na verdade, que o conselheiro-geral do governo ele seja um cargo de confiança e não mais um cargo como se fosse um cargo para fiscalizar o governo, né? Ele quer que seja uma pessoa que realmente só, como o nome diz, só aconselhe, diga o que pensa, mas que não possa, por exemplo, vetar uma nomeação ou processar o governo, né? Processar um ministro, o que seja. Okay? E também quer que, para que os juízes da Suprema Corte possam cancelar uma lei, eles tenham que ser 11 juízes que votem a favor dessa lei, no mínimo de 13. Atualmente já tem 13 juízes. Eles pensam em aumentar para 15 juízes da Suprema Corte. Que é uma medida que, por exemplo, aconteceu na Polônia, aconteceu na Hungria, você aumenta o número de juízes, aposenta outros, você pode nomear mais juízes da tua corrente, e dessa maneira você vai aparelhando o sistema judiciário, né? Enfim, essa é a reforma proposta pelo Yariv Levin. Então você para e pensa: políticos nomeando juízes, Suprema Corte sem poder, sem liberdade para vetar leis, e mesmo que queira vetar, né, você precisa de uma maioria você precisa de 11, de 13 juízes concordando com isso, okay? Enfim, aumentar
tirar o poder do conselheiro-geral do governo, que está ali para poder dizer o que pode e o que não pode acontecer, né? Ou seja, você politiza o sistema judiciário, tira a força dos juízes, que são os personagens ali, e ataca a democracia de uma maneira que, eu não sei se você pode chamar isso de democracia, certamente não é uma democracia liberal, que é o que aconteceria com Israel depois dessa lei ser aprovada. Certamente não seria, né? E o governo está pensando em ir com tudo para isso. O Benny Gantz, ele escutou isso, o Benny Gantz está tentando assumir um papel de interlocutor da oposição com o governo, até porque ele quer passar por cima do Lapid, que atacou, o Lapid, por sua vez, atacou o projeto totalmente, disse que isso mostra o Netanyahu fraco, né? Enfim, que o próximo passo dele vai ser cancelar o processo no qual ele é réu, etc. E o Benny Gantz disse o seguinte: nós vamos conversar, vamos armar uma comissão composta também por pessoas da oposição, para poder falar sobre essa reforma, porque, por exemplo, eu não sou contra uma Piscat de Gabruto, mas não de 61 membros. Vamos fazer uma que seja maior, quando tem, por exemplo, um amplo consenso, uma ampla concordância na Knesset, né? O que seria razoável, na minha opinião. Se você fizesse uma Piscat de Gabruto de 80 membros, ela atenderia a 2/3 da Knesset e seria muito parecida com o que acontece numa emenda constitucional no Brasil, né? Me parece razoável. Ou até com 70 membros, uma vez que dificilmente uma coalizão consegue formar 70 membros, você precisa de alguma parte da oposição para poder mudar uma lei básica, para poder passar por cima da Suprema Corte, né? Ou seja, é uma ampla maioria que altera o princípio constitucional. E a Suprema Corte tem que aceitar, porque realmente tem uma maioria significativa ampliando a lei com caráter constitucional. Mas o Netanyahu não quis, rejeitou a proposta do Gantz, e aparentemente o Yariv Levin vai levar essa reforma adiante. Agora, no sistema político em Israel, que não tem uma Constituição, uma reforma dessa passa com maioria simples da Knesset. Precisa de muito pouco. Vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, que aí depois vai passar pelo voto dos ministros, e vai ser votada pela Knesset, e vai passar. E aí é o seguinte: o governo Netanyahu e o Yariv Levin, eles querem fazer uma reforma. E eu não duvido que o Yariv Levin queira fazer essa reforma. Agora, o Netanyahu, ele sabe que uma reforma como essa é muito problemática para Israel, porque os principais aliados de Israel no mundo são democracias liberais, em especial os Estados Unidos, que é o maior aliado e se vê como representante, maior representante da democracia liberal do mundo, né? Enfim, e se vê, e muita gente concorda com isso em Israel, isso é praticamente um consenso. Enfim, o governo sabe que um país que mantém um regime de ocupação que há mais de 50 anos, que tem como um dos poucos das poucas armas o discurso e a retórica de que Israel é uma democracia, né, pelo menos internamente falando, não pode se dar o luxo de acabar com os seus aparatos democráticos, né? E a democracia israelense é uma democracia bastante problemática em diversos aspectos. E os Estados Unidos vão cobrar, e o resto do mundo vai cobrar, e Israel vai perder força na arena internacional. Enfim, se passa por cima do judiciário dessa maneira. Então, o Netanyahu sabe disso, e pode ser que ele esteja usando essa reforma como arma de barganha para uma série de coisas, como, por exemplo, para poder cancelar o julgamento do Netanyahu, como, por exemplo, para poder atrair apoio para outras questões, né? Enfim, como por exemplo, para poder fazer acordos com a oposição, ou fazer acordos com o próprio governo, ou para poder dizer assim, tá bom, isso aqui a gente não faz até o final, mas esses assentamentos aqui, ou essa anexação aqui, a gente vai fazer. Enfim, eu não sei se isso está sendo usado como ferramenta de barganha, mas a reforma foi apresentada, okay? E ela é assustadora, né? Isso que a gente falou agora, eu falei de uma maneira calma e tentando explicar de maneira didática, mas essa reforma, ela é um dos maiores absurdos que já propuseram em Israel. E o pior é que está sendo proposto de uma maneira que, enfim, que isso realmente pode passar. E isso é muito preocupante. Enfim, eu aguardo cenas nos próximos capítulos, mas com muita apreensão. Bom, é realmente preocupante, né, o que a gente vê aí nessa proposta feita pelo Yariv Levin, né, essa completa esvaziamento, né, do sistema judiciário e o fortalecimento da decisão dentro do legislativo, né, o fim tanto da independência, eu acho praticamente o fim dos três poderes, né, a concentração de poder de uma forma absurda dentro do poder legislativo. Mas é isso, vamos ver o que vem pela frente. Vai gerar muita polêmica, muita discussão. Já tem, inclusive, manifestação marcada aí
para o próximo sábado em Tel Aviv, próximo sábado à noite, às 7 horas. Vamos ver como é a própria sociedade israelense, né, vai reagir. E também me chama muita atenção como os partidos da oposição vão reagir. Né? Os partidos que estão mais próximos, que tentam buscar aí uma conversa com o Likud, com o que mais, enfim, como é que eles vão reagir. Tempos sombrios, tempos preocupantes aí vindo pela frente. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, relacionada aí à ministra dos Transportes, a ministra Miri Regev. Ela mesma, para os nossos ouvintes que nos acompanham, ela foi ministra da Cultura, né, durante um período, aí, durante os últimos governos Netanyahu, mas ela agora assume como ministra dos Transportes e uma das medidas dela cancelou o imposto sobre carros elétricos, né, para estimular que os carros, a venda, né, de carros elétricos aqui em Israel. E a outra medida foi o cancelamento, ela pretende cancelar e já está tomando passos para isso, da Nativ, da faixa especial. Faixa especial, isso. Mas é a faixa especial do transporte, né, que tem nas principais estradas, né, aqui do país, rodovias, que de transporte público, né? Ou seja, são faixas onde só andam ônibus, táxis, monit Sherut, né, que aqui a gente conhece monit Sherut, são como se fossem vans que cumprem um papel extremamente importante no transporte público aqui, e também carros, né, que as pessoas fazem carona, ou seja, tem várias dessas faixas que são para carros que têm a partir de 3 pessoas. Eles podem andar nessas faixas para tentar evitar aí o congestionamento. E a ministra dos Transportes já está querendo aí cancelar essas faixas para que todo mundo, inclusive os ônibus, fiquem presos no engarrafamento que é contínuo aqui em Israel. Em vez de facilitar, nego faz de tudo para complicar, né, cara? Isso também é mais um caso do que a gente estava falando do deep state, né, da crença deles, né, que, enfim, alguns ministros do Likud, eles, de propósito, eles desrespeitam as orientações do corpo técnico do ministério, né? Por exemplo, o ministro, obviamente, ele tem que decidir qual é a política do ministério, né? Para isso ele está lá, para isso ele foi eleito, para isso ele foi nomeado. Então é natural, né, que se a Miri Regev assume o ministério, ela vai decidir, perdão, se ela quer priorizar o transporte público, por exemplo, na periferia, né, ou no centro do país, uma vez que ela está olhando qual é a população que precisa mais, enfim, e qual é o projeto de país que ela está querendo construir, né? Se ela quer que as pessoas habitem mais algumas regiões não habitadas no país, talvez ela opte pela periferia, se ela quer diminuir a poluição dos carros, né? Talvez ela opte pelo centro e tal. Enfim, o Ministério do Transporte tem muitas... os recursos, infelizmente, não são infinitos, então você tem que tomar decisões, enfim, baseadas no teu projeto de país, né? A política você escolhe baseado nisso. Então, até aí tudo bem. O problema é que a Miri Regev, que ela tomou 2 decisões que contrariam o corpo técnico e que não fazem jus a nenhuma política de Estado. Okay? Porque você cortar o subsídio de impostos para carros elétricos que diminuem a poluição, né? Vai contra, ainda que essa isenção de impostos ela seja alvo de algumas críticas, não pela isenção em si, mas pelo que isso gerou e pela maneira como o Estado trabalhou isso, enfim, faltam políticas complementares, mas você simplesmente cancelar isso e dizer, pronto, não precisa, né? Absurdo, né? O corpo técnico não disse para fazer isso, pelo contrário. E mais absurdo ainda é você cancelar a faixa especial de transporte público. Porque qualquer país sério no mundo quer resolver o problema do congestionamento no trânsito, ele prioriza o transporte público. E ela vai lá e faz o contrário. E, enfim, eu conheço gente que já trabalhou no Ministério dos Transportes e que me comentou que o período que a Miri Regev teve nesse ministério, ela está voltando, ela tá retornando a esse ministério, foi um período totalmente nebuloso, que eram feitas politicagens dessas mais grosseiras, como construir uma parada de ônibus numa cidade que não tem nenhuma necessidade para agradar o prefeito, enfim, esse tipo de politicagem corrupta de segundo, terceiro escalão, enfim, e foi o tipo de informação que eu ouvi, né? Enfim, e aí com isso que a gente está tendo que lidar. Então, não é, por exemplo, o Bezalel Smotrich, quando exerceu o cargo de ministro dos Transportes, ele tinha uma política que ela não podia não ser a minha política,
né? Mas ele não contrariou o corpo técnico, ele inclusive manteve a diretora-geral do Ministério, que foi eleita pelo seu antecessor, que em geral é um cargo de confiança. Ele falou, bom, essa mulher é competente, ela sabe fazer o trabalho que ela está fazendo, chamava Keren Turner, né? Então vou manter essa mulher, não vou ir contra as obras feitas anteriormente, enfim. E ele, enfim, agora o Likud, especificamente, ele tem uma organização interna, hein, que gera uma burocracia muito grande e um fisiologismo muito grande que, lamentavelmente, ele gera um sistema corrupto. Hein? Isso acontecia também com o MAPA e com o Partido Trabalhista antigamente, acontece menos com os partidos pequenos. E o Likud hoje em dia é muito isso, somado essa narrativa do deep state e dos pkidim, né, que são os funcionários do Estado que querem mandar mais que o ministro, etc, etc, que parece que falta um pouco de autoestima para os ministros, enfim, transforma a situação ainda mais grosseira do que antes. Né? Isso aconteceu com o Israel Katz, o ministro das Finanças, isso aconteceu agora com a Miri Regev, ministra dos Transportes, isso vai continuar acontecendo em outros ministérios, porque o Likud, ele, de uma maneira geral, não todos do Likud, né, mas esse discurso é muito forte no partido, ele atua contra o corpo técnico porque ele desconfia do corpo técnico, né, porque ele acha que as pessoas que trabalham, os concursados dos ministérios, eles são arrogantes, são ashkenazim, da elite, e que querem mandar, que não foram eleitos para isso, e que tem que entender qual é o lugar deles. Hein? Enfim, e a gente vai ver isso acontecendo não só no Ministério dos Transportes, mas no Ministério dos Transportes vai ser um dos que a gente mais vai ver acontecendo, porque a gente conhece a Miri Regev, lamentavelmente. Bom, e a última notícia desse bloco é ainda também sobre cancelamento de impostos. Só que dessa vez, 2 impostos que foram criados aí pelo último governo. Um deles que aumentou, né, o imposto dos produtos com açúcar, né, para evitar que a população compre esses produtos, né, enfim, é uma questão de saúde pública. E o imposto ele foi cancelado, quer dizer, o aumento do imposto foi cancelado, o produto passa a ser taxado como era taxado anteriormente, e o outro imposto também, que havia sido aumentado, havia sido criado, quer dizer, aumentado, na verdade, é o imposto sobre produtos descartáveis. Né? Israel é um dos maiores, se não o maior país per capita, né, com uso per capita de produtos descartáveis. Enfim, eu acho que é muito pela questão da kashrut, né, porque você permite manter talheres, né, copos, pratos descartáveis, você não se preocupa em mantê-los caché, né, lavar e tudo mais, né, que é a lei religiosa para a alimentação, e também faz com que facilite, né, a vida de famílias com 10, 15 pessoas e distribui prato plástico e copo plástico para todo mundo, porque aí ninguém precisa lavar. Israel é um dos maiores consumidores de produtos, como eu falei, né, de produtos descartáveis. Tem várias lojas em centros, né, centros comerciais, assim, de produtos descartáveis, vende tudo, né, tudo descartável. Havia sido criado um imposto extra e agora ele foi cancelado novamente. João, teve algum comentário aí da ministra do Meio Ambiente, cara? Não tem, e nem vai ter, ok? Na verdade, quem cancelou isso foi o Bezalel Smotrich, foi a primeira canetada que ele deu quando assumiu o governo, né? E foram, na verdade, 2 medidas que o Ministério das Finanças anterior, do Avigdor Lieberman, tomou, um pouco de provocação aos ultra-ortodoxos, né? Porque, enfim, a gente tem várias prioridades, mas uma das primeiras coisas que ele conseguiu fazer, né, foi justamente o que você falou, aumentar os impostos sobre produtos descartáveis e bebidas doces, né? E também sobre bebidas sem açúcar, né? Coca-Cola Zero, por exemplo, também. Deixa eu falar de novo. Os refrigerantes sem caloria, diet, também tiveram aumento de impostos. Né? Porque eles, enfim, o Ministério da Saúde diz que eles fazem mal, o governo queria incentivar as pessoas a beberem água. Agora, o fato do Lieberman ter priorizado isso foi que ele queria dar uma alfinetada nos ultra-ortodoxos. A questão dos descartáveis, ela é importante para o meio ambiente, mas você não pode tomar uma decisão assim numa canetada somente. Você precisa debater isso com a sociedade. E o problema de Israel, principal, é que os políticos eles estão desenhando sem debater com a sociedade. Por quê? Você falou, uma família com 10 filhos, 12 filhos, quem é que vai lavar os pratos depois de uma refeição? É a mulher da casa, basicamente. Na família ultra-ortodoxa, é a tarefa da mulher. Eu não estou dizendo isso porque eu quero que aconteça, estou dizendo porque é o que acontece. E os pratos descartáveis, eles são um alívio para a mulher.
porque o marido não vai lavar os pratos. Numa casa ultra-ortodoxa é muito difícil que isso aconteça. Então, se você apoia, por exemplo, a luta feminista, né, enfim, você tem que entender que o descartável ele facilitou a vida dessas mulheres. Então, você pode entender, beleza, o descartável não pode ser a solução, a gente tem que buscar outra solução, ok. Mas você não pode, numa canetada, acabar com isso e que eles, enfim, que uma parcela da população pague o preço por isso, enfim, sem que você busque uma solução, um debate, etc. Sobre as bebidas adocicadas, enfim, isso lamentavelmente é parte da cultura do país, né, de jantares de Shabat, principalmente, da sexta-feira à noite, do Kabbalat Shabat e do sábado de dia. A obesidade em Israel ela não é grande igual nos Estados Unidos, por exemplo, mas entre a população ultra-ortodoxa, a obesidade, especialmente entre os homens, mas não só, ela é uma preocupação, né? Enfim, é uma população pobre que consome muitos produtos que não são saudáveis, hein? Enfim, que são baratos também, e você aumentar o imposto sobre produtos que fazem mal à saúde, isso sim me parece razoável, né? Me parece uma boa medida. Então, a questão dos descartáveis, você cancelar isso, se você propõe, ok, mas vamos estabelecer uma meta para a gente zerar os descartáveis ou diminuir os descartáveis até tal tanto, vamos buscar uma solução para isso, tudo bem. Em relação às bebidas adocicadas, não tem o que fazer. Você tem que dificultar as pessoas de consumir, porque depois isso gera mais gastos no Ministério da Saúde, que isso faz com que as pessoas adoeçam, enfim, isso prejudica o próprio mercado, se quer falar em termos capitalistas, prejudica o próprio mercado, os trabalhadores adoecem, as pessoas morrem, a economia circula menos, enfim, e é ruim, né? É a mesma coisa que aconteceu com o cigarro já é muito caro, o tabaco já é muito caro, né? Em 2010, o tabaco do narguilé, né, era muito barato. E enfim, o governo fez uma reforma e disparou o preço do tabaco de narguilé. Por quê? Porque faz mal para a saúde. Né? E o governo então falou assim: você quer fumar, beleza. Você paga porque esse dinheiro vai ser investido depois para o teu tratamento que o Ministério da Saúde vai ter que arcar com ele, ou você para de fumar. Que é que o governo queria desencorajar as pessoas de fumarem. Tá bem, quem quer fumar paga o preço. Eu acho justo. Mesma coisa a bebida doce. Então, nesse ponto, eu não concordo. O caso do descartável realmente qual foi o que o Lieberman falou, né? Para quem usa descartável, compre uma máquina de lavar prato. Né? E aí você resolve os problemas, que ela economiza água e a eletricidade que ela gasta não é muita, enfim, e ninguém tem que lavar louça. Como se todas as famílias de Israel pudessem comprar uma máquina de lavar prato, né? E como se uma família com 12 pessoas, enfim, não tivesse louça pra caraca em 3 refeições que eles fazem durante o Shabat, que eles não podem usar a máquina de lavar prato, né, durante o sábado porque eles não podem ligar a eletricidade. Falar, mas isso aí é radicalismo, isso é problema deles, eles escolheram isso. Tudo bem, eles escolheram isso, mas eles continuam sendo parte da sociedade. Então, você precisa dialogar com a sociedade para tomar essas decisões. Porque o que eles fazem na casa deles não é problema do Estado. Okay? Mas o Estado não pode simplesmente gerar situações que dificultam a vida das pessoas. Então, eu acho que, nesse caso, o Lieberman estava errado quando aprovou a lei e o Smotrich está errado quando cancela a lei, né, e sem propor nenhum debate. Com respeito às bebidas doces, enfim, foi um acerto do Lieberman total e um erro total do Smotrich, foi uma medida demagógica dele para agradar a população ultra-ortodoxa, principalmente, e ortodoxa também, parte dela, que não, enfim, que não é razoável, não tem nada que explique isso. Enfim, baixa o imposto porque eu gosto de beber bebida, que eu gosto de beber bebida que me faz mal. Não faz sentido. Né? Então, baixa o imposto da cerveja, que eu gosto de cerveja também, do álcool ainda, que a gente saiba que isso dá problema, baixa do cigarro, baixa disso aqui, tipo, não faz sentido, porque depois quem é que vai pagar por todos os danos que isso faz? É isso, essas medidas aí já fizeram com que o governo, esse novo governo aí, recebesse o apelido do governo da diabetes e o governo dos engarrafamentos, em função aí da decisão da ministra do Transporte em cancelar a faixa rápida para o transporte público. É isso. Vamos então para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões relacionadas ao conflito e outros elementos internacionais. Bom, gente, a nossa primeira notícia do bloco é sobre a Yeshiva, que foi construída na região de Homs, no norte da Cisjordânia. Comentamos disso várias vezes aí no último ano. Um assentamento, na verdade, que foi parcialmente destruído, sobrando aí somente o prédio de uma Yeshiva, que o assentamento e a Yeshiva foram construídas em terra particular, propriedade particular de palestinos, comprovada no
no sistema judiciário israelense, né, foi uma longa batalha, que foi desde a década de 80, uma longa batalha que os palestinos, os proprietários da terra, conseguiram provar que eles eram os proprietários da terra, enfim, o assentamento foi destruído, a Yeshivá não, e já havia aí uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça para que essa Yeshivá fosse destruída. O último governo, na pessoa aí do ministro da Defesa, na época, né, o Benny Gantz, não acatou, né, a decisão da Suprema Corte, desrespeitou a decisão da Suprema Corte e não derrubou a Yeshivá, e agora esse novo governo, obviamente, falou que também não vai evacuar ali a região. Ô, João, a gente já está falando tanto aí do sistema judiciário e tudo mais, mas, enfim, estão simplesmente debochando na cara do sistema judiciário e fazendo o que eles querem de acordo com seus interesses políticos. Antes fosse só isso, né? Homs, que não é só um assentamento construído sem a permissão do Estado. Homs foi construído em propriedade privada de palestinos, né? Então isso é roubo de terra. É roubo de terra, enfim, em qualquer lugar do mundo isso é roubo de terra. Isso é roubo de terra nos Estados Unidos, isso é roubo de terra na França, isso é roubo de terra, enfim, na Argentina, no Brasil, em Cuba, em qualquer lugar. Isso é roubo de terra. Você tem uma propriedade que é tua, okay? E outra pessoa vai lá e constrói uma coisa ali, okay? E, enfim, isso é roubo. E o Estado compactua com esse roubo. Okay? E qual foi a resposta do governo? A gente não vai evacuar. O Benny Gantz disse, não, eu não vou evacuar agora, porque até que vai ter eleições, é um momento tenso e tal. Enfim, não queria se indispor com parcela da população que ele achava que podia votar nele, basicamente. E aí, qual foi a resposta do governo agora? Não, a gente não vai evacuar, porque a gente vai legislar agora e vai regularizar esse assentamento. Okay? Agora, como é que você vai regularizar um assentamento construído em propriedade privada de outra pessoa? Como é que você vai regularizar isso? Enfim, você vai legitimizar o roubo, né? Você vai legalizar o roubo, porque não tem outra explicação para isso. É roubo, né? Mas o Estado é em disputa, né? Porque esse território não é ocupado, parte da direita fala isso, enfim, nunca foi de ninguém, blá blá blá, nunca teve Estado palestino ali. Tudo bem, você pode vir com esse argumento. Só que isso é propriedade privada, meu amigo. É propriedade privada. Você não pode construir na casa dos outros. Né? Enfim, posso derrubar tua casa agora e construir uma coisa aí? Posso pegar um terreno que você tem e construir um negócio? Tipo, não posso. Não existe enfim, não existe nenhuma jurisprudência em Israel que permite que você possa construir propriedade privada aqui. Nenhuma. Então, nem aqui nem nos territórios, né? Então, isso é absurdo, né? É mais uma posição enlouquecedora do governo, porque o governo Netanyahu, ele até fez corpo mole para evacuar assentamento ilegal no passado, mas dizer não vou evacuar é a primeira vez que eu vejo. Enfim, lamentavelmente, quem abriu esse precedente foi o Gantz, porque ele não cumpriu com a decisão da Suprema Corte no momento que ele tinha que ter cumprido. E aí agora chega o Netanyahu e fala, não só não vou evacuar, como vou legislar e vou transformar isso aqui em ilegal. Não exatamente o Netanyahu, né? Setores do governo dele, o governo Netanyahu, basicamente. Enfim, ele tem culpa igual o resto do governo. Pois é, o roubo de terra está legalizado. Enfim, vamos à nossa próxima notícia do bloco, que é sobre a decisão da Assembleia Geral da ONU na última semana, logo depois de termos fechado a última edição do podcast, que decidiu aprovou, né, que seja levado para a Corte Internacional de Haia a decisão para ver se a ocupação israelense ela é temporária ou permanente. A decisão que foi tomada faz com que esse caso aí seja levado à Corte Internacional, que vai decidir, e a partir daí a gente vai ver que passos poderão ser tomados no futuro. Caso seja a Corte decida, né, e avalie que a ocupação não é temporária, afinal de contas, já são mais de 50 anos de ocupação, 56 anos de ocupação a gente vai completar em junho desse ano, né? O Estado vai fazer 75 anos, a gente tem 56 anos de ocupação. Enfim, se acaso a Corte decida que a ocupação ela não é temporária, ela é permanente, a gente passa aí a ter um estado de apartheid oficialmente, né? Que a população palestina ela vive dentro de um Estado e não é parte dele em termos de direitos. João, teve deputado do governo dizendo simplesmente que a ocupação não é temporária, né, cara? É difícil você convencer alguém de que a ocupação ela é uma medida temporária, porque o governo israelense já não negocia com os palestinos há quase 15 anos, né?
e, enfim, não faz absolutamente nada para encerrar a ocupação, para buscar uma solução para a ocupação, e ela já se estende por 56 anos, né? Vai completar 56 anos esse ano. Então é difícil você convencer que Israel lida com a ocupação dos territórios com uma medida temporária. Se você complementar que Israel continua construindo assentamentos ali e que fala em anexar territórios, complica ainda mais a situação. Eu não tenho certeza que a Comissão Internacional de Justiça da ONU ela automaticamente transforma a situação lá em apartheid, caso ela considere a ocupação permanente, porque ainda assim Israel não declarou soberania sobre os territórios e especialmente sobre a população palestina, né? Então, eu não tenho certeza se configura apartheid, mas certamente, enfim, crimes internacionais vão começar a palpitar por ali, né? Crimes sobre os quais Israel não era acusado formalmente antes, vão começar a palpitar ali, porque se você considera que essa ocupação é permanente, Israel já de cara nega, enfim, na prática, o direito dos palestinos de autodeterminação nacional, o que é uma violação ao princípio de autodeterminação nacional, que é aprovado pela ONU, né, já, enfim, logo após a Segunda Guerra Mundial. Entre várias questões, né? Agora, vamos lá. Como é que foi essa decisão? 87 países votaram a favor da adoção do pedido dos palestinos, da questão passar a ser judicial, né, e cair para a questão para o Departamento de Justiça, né, basicamente da ONU. 26 países votaram contra e 53 se abstiveram. O Netanyahu se orgulhou da quantidade de países que votaram contra ou se abstiveram, porque foi acima da média, né? Enfim, os palestinos têm uma maioria automática que votam contra Israel, então eles sabem que tudo que eles levarem para a ONU, eles conseguem aprovar contra Israel na Assembleia Geral. No Conselho de Segurança eles não conseguem por causa do veto dos Estados Unidos especificamente, mas eles conseguem. Então, Israel fez um trabalho muito grande, a comunidade internacional, o Netanyahu destacou o trabalho conjunto feito por ele, pelo embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, que é do Likud, pelo presidente de Israel, Yitzhak Buzi Herzog, né? Enfim, que é um membro do Partido Trabalhista. Obviamente que ele não citou os esforços feitos pelo governo do Yair Lapid, que era primeiro-ministro e ministro do exterior, e, na verdade, essa assembleia ela aconteceu 2 dias depois do Netanyahu tomar posse. Então, basicamente, quem fez os esforços antes disso acontecer foi o governo Lapid, embora, a gente tenha que dizer, o Netanyahu já estava começando a se mexer para poder, tratando de convencer alguns países a votar com Israel, pelo menos a se absterem. Mas, enfim, a derrota era esperada e tal. Ela fazendo discurso, né, que é absurdo, que é uma adesão da ONU que Israel não vai lechatef peolá, que não vai ser cúmplice e não vai cooperar com ela, okay? Que é uma medida que Israel tem tomado com protocolos da ONU muito complicados, enfim, que são complicados para o país. Por exemplo, a investigação que a ONU fez, né, que gerou o relatório Goldstone depois da guerra de Israel, né, na faixa de Gaza entre 2009 e 2010, né, da Operação Oferet Hatzukah, chumbo fundido. O Goldstone era um juiz sul-africano, judeu inclusive, que emitiu um relatório de mais de 500 páginas condenando o Hamas e Israel pela guerra, que desagradou muito Israel, né? Depois ele até disse que se arrependeu de ter escrito esse relatório, que não concordava mais com ele, mas enfim. Israel, naquele momento, se recusou a cooperar com a investigação da ONU. Isso lembra o quê? Lembra de palestinos que se recusaram a cooperar com a ONU no momento das discussões prévias à votação pela criação de 2 estados na Palestina, antes enfim, em 1947, né, na Assembleia Geral da ONU. Quando Israel decide não cooperar, a gente tem um problema, né, porque Israel decide também não influenciar. Israel, de alguma maneira, tenta deslegitimizar essa medida, dizendo que isso aí já são favas contadas, que os palestinos estão tomando uma atitude que eles sabem que vai ser, enfim, que Israel vai perder, então eles não vão participar de um teatro desses, né? Só que essa tentativa de deslegitimizar não tem funcionado muito, porque os palestinos seguem ganhando. E uma hora a conta vai vir. E cada passo que os palestinos dão complica um pouco mais a situação de Israel. Talvez o próximo passo seja colocar Israel no Tribunal Internacional de Haia. E aí o bicho pode pegar. E pode pegar sério, porque isso pode gerar sanções, isso pode gerar oficiais israelenses que, enfim, condenados no Tribunal Internacional de Haia, que se saírem do país podem ser presos, enfim, e julgados lá. Enfim, pode gerar um monte de coisa.
Então, enfim, o Israel, quando desiste de participar desses processos, também desiste de influenciar. Agora, eu também tenho muitas dúvidas se a participação israelense poderia mudar alguma coisa, porque o problema nessa questão não é exatamente político, né? Não é diplomático. O problema é que a ocupação ela é injustificável, né? Do ponto de vista humano. Do ponto de vista de segurança, falar porque tal, porque isso, porque não é míssil na gente e tal. Mas, enfim, você continua ocupando uma população e tratando essas pessoas de maneira desumana, em diversos aspectos, e isso é justificável. Não tem como você ganhar nenhum debate dessa maneira. É isso. Realmente é uma situação complicada e vamos ver o que vem pela frente aí no próximo período. Até porque eu acredito que vai demorar um tempo até que a Corte Internacional tome alguma decisão a esse respeito. Bom, e a última notícia desse bloco é sobre o deputado Benito Kvier, ele mesmo. Já tomou aí na primeira semana de governo, já botou as asinhas de fora, né, levantou as mangas e foi ao trabalho fazer o que ele gosta mais de fazer, provocar e criar o caos. Ele informou que iria ao Monte do Templo, ou Esplanada das Mesquitas, para, enfim, um ato aí extremamente provocativo, né, para mostrar quem manda, né, e sabendo que a sua presença ali poderia explodir, né, e, enfim, é um barril de pólvora aquilo ali, e ele, né, principalmente a figura dele, poderia fazer com que estourasse uma onda de violência. O Hamas ameaçou, o Netanyahu falou para ele não subir, e aí era óbvio, ele tinha que ir ao Monte do Templo, ele tinha que ir na esplanada, porque senão ele ficaria completamente desmoralizado. Resumindo, hoje, que na terça-feira, o Ben-Gvir foi até a esplanada das Mesquitas, entrou lá por volta de 7h30 da manhã, que é o horário normal de visitação, ou seja, não só ele poderia ter ido à esplanada das Mesquitas, como eu ou o João também poderíamos ter subido nesse horário. Antes das 8 ele já tinha ido embora, mas o que foi importante que ele fez foi tirar aquela fotografia e falar que quem manda ali é ele. O Hamas, enfim, não reagiu, até porque a presença dele ali no horário de visitação foi uma coisa meio ali, meu amigo, você quer provocar, então provoque direito, mas ele cumpriu o que devia ter feito, o que ele falou, né, que ia cumprir. E aí, João, quando é que o Ben-Gvir vai conseguir explodir tudo, hein, cara? Nesse momento que a gente está gravando, acabou de chegar uma notícia de que, enfim, no Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos deram uma enquadrada em Israel, dizendo que espera-se que Israel mantenha o status quo, né, que é a resolução sobre o acordo que Israel fez com a Jordânia, na verdade, sobre, enfim, a administração dos lugares sagrados, né? No caso, quem coordena a Esplanada das Mesquitas é o Waqf da Jordânia, que é uma autoridade religiosa jordaniana, que a presença de políticos israelenses no lugar deve ser coordenada, né? A Jordânia, inclusive, foi o país que reagiu de maneira mais enérgica à subida do Ben-Gvir às Esplanada das Mesquitas, né, convocando o embaixador israelense para consultas. Vários países fizeram condenações muito incisivas contra Israel, o Egito, Turquia, né? Enfim, a Arábia Saudita, que estava se aproximando com Israel, que é o sonho do Netanyahu, chegar a um acordo com eles, deu alguns passos para trás nessas negociações, né? Ao que algumas fontes dizem. Enfim, até o Brasil emitiu uma nota e, enfim, vendo com preocupação esse processo, que espera que os dois lados se entendam e que cheguem à solução de dois estados. Uma nota bastante moderada enfim, e não incisiva comparada a que outros países escreveram, né? Enfim, o Ben-Gvir está aí para isso, né? Ele está aí para tumultuar. E tudo que ele conseguiu com essa subida dele para o Arabait, né, para as Esplanada das Mesquitas, Monte do Templo, foi tumultuar e piorar a situação de Israel do ponto de vista internacional. Hein? Foi isso que aconteceu. O que eu acho que ele ganhou com isso? Ele não ganhou nada tipo positivo para Israel, ele não ganhou absolutamente nada do ponto de vista político para ele, porque foi uma coisa que ele já tinha feito antes. Não ganhou absolutamente nada. O que aconteceu foi basicamente tumulto para Israel. E ele ainda conseguiu ser criticado pelo rabino-chefe ashkenazita, dizendo que o Ben-Gvir está descumprindo determinações judaicas, que a subida no Monte do Templo é proibida, até que o templo seja reconstruído, não é um lugar que você pode entrar. Inclusive, eles mudaram a placa, né? Antigamente estava escrito que era proibida a entrada de judeus. Agora está escrito que a entrada, pelo ponto de vista do rabinato, é proibida, né? Porque no templo só judeus podiam entrar, então
se nem judeus podem entrar, obviamente que os outros não podem. Esse é que o Rabinato não está muito preocupado com os não-judeus. Mas eles mudaram a placa, enfim, a pedido da corrente sionista religiosa e tal. Não, na verdade é assim, né? Ninguém pode entrar, então tinha que mudar isso. Mas enfim, voltando ao assunto principal, ele só conseguiu irritar as pessoas, conseguiu irritar a comunidade internacional, conseguiu irritar países aliados de Israel, conseguiu irritar o rabino-chefe, e nem conseguiu bancar a promessa que ele tinha feito. Então, enfim, convenhamos, foi uma palhaçada esse que aconteceu, mas vai ser a primeira das palhaçadas de muitas que vão acontecer daqui para frente. Uma palhaçada total, realmente, mas é isso. O Ben-Gvir está aí para provocar e arrumar o tumulto. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelson Burri. Manda aí, mestre. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João que foi com seu filho Itai ao jogo Bnei Sarnin contra o Hapoel Haifa. Esse jogo foi no sábado passado, 2-1 para o Hapoel Haifa no campo do Sarnin, na cidade de Sarnin. O João foi lá com o Itai e o João tem uma grande vontade de que o filho torça para algum time Hapoel aqui em Israel. Inclusive o Itai já tem uma camiseta escrita Hapoel. Isso é muito importante. Isso é muito importante na educação do guri. Liga Israelense de Basquete. A sensação do campeonato, por enquanto, até agora, é o Hapoel Tel Aviv. O Hapoel Tel Aviv que teve um tempo com o basquete desativado, teve um tempo com o basquete nas ligas inferiores, e quando voltou, alguns anos atrás, para a Primeira Liga, vem galgando passo a passo melhores posições, e agora é o segundo colocado. O primeiro é o Maccabi Tel Aviv, mas ele vem se alternando com o rival da cidade. Uma campanha fantástica do Hapoel Tel Aviv até o momento. No campeonato israelense de futebol, liderança folgada, por enquanto, do Maccabi Haifa. Maccabi Haifa, que é o atual bicampeão, ganhou em casa 2-0 do Hapoel Beersheva, que é o terceiro colocado, e abriu uma vantagem sobre o segundo, que é o Maccabi Tel Aviv. Abriu uma gordura, 6 pontos de diferença, abriu essa gordura. O Maccabi Tel Aviv empatou fora de casa, o Maccabi Haifa ganhou do terceiro colocado, o Hapoel Beersheva, que poderia encostar na liderança, então abriu a gordura, abriu a vantagem e caminha passos largos, né? Lembrando que o campeonato, tanto basquete quanto futebol, vão até maio, então até lá ainda tem muita água para rolar, e depois ainda tem a parte dos playoffs também, que é uma sequência do campeonato. 6 times jogam entre si para decidir, mantendo a vantagem de pontos que já havia da primeira fase. Então, se o Maccabi Haifa abre a gordura, isso é muito importante. Nós tivemos agora no meio da semana também jogos da Copa Israelense de Futebol, torneio eliminatório. Um jogo vai passando de fase. E o Maccabi Haifa se classificou para as quartas de final ao derrotar o rival da cidade, o Hapoel Haifa, por 5-1. Foi um resultado sonoro, um resultado elástico, 5-1. É isso aí, então, um grande abraço. Valeu, Nocitos, brigadão, e obviamente estamos aí na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Não escutei o áudio do Nelsinho, mas eu imagino que ele vai se referir à partida que eu fui essa semana para levar meu filho. Está me cobrando numa partida, eu levei ele para ver Hapoel Haifa e Bnei Sarnin, aqui em Sarnin, que eu moro aqui perto, né? Bnei Sarnin é um time árabe de Israel, e fica bem perto de onde eu moro, a cidade de Sarnin. Enfim, aí, Nelsinho, eu comentei com ele que eu fui nesse jogo, eu levei o meu filho nesse jogo, meu filho está, e Nelsinho provavelmente vai comentar isso no áudio, vamos ver se eu vou acertar ou não. No caso, vitória do Hapoel Haifa por 2-1 fora de casa, partida de nível técnico Série C, enfim, volta redonda contra... tá brincando? É um típico volta redonda e ferroviário, né? Que é esse Hapoel Haifa e Bnei Sarnin. Um público de pouco mais de 1.000 pessoas. Então, público também de Série C. É isso. Não me surpreende que o ex-técnico do Flamengo, Paulo Souza, tenha sido campeão aqui em Israel, né, cara? Porque, enfim, é muito ruim, é muito ruim.
É isso. João, ficamos por aqui então e nos encontramos na semana que vem para gravarmos nosso episódio de número 170. Forte abraço, cara. Um abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.